acho que seria bom vocês sentarem, né? Para não ficar esse tempo todo aí. Obrigado, Gabriele. Vou trazer aqui uma palavra ao coração dos irmãos. Evidente que nós não estamos em um culto, em um horário que possa se estender, então será aqui uma breve meditação, mais uma palavra pastoral aqui nesta noite. Nós lemos um texto no livro de Apocalipse, no capítulo 22, e eu quero tomá-lo como base aqui para a nossa fala nesta noite. O último capítulo da Bíblia e o último verso está escrito assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve, amém, ora vem Senhor Jesus. Meus amados irmãos e meus amigos, nós estamos vivendo ou passando por dias difíceis e inevitavelmente nós precisamos falar sobre isso. Eu não teria como nesse culto ou nesta fala minha deixar de me dirigir aos irmãos falando deste momento que estamos vivendo. Não só eu, mas as demais lideranças, ou na verdade hoje é o que se fala, essa questão da pandemia que nós estamos vivendo. A leitura que eu faço de tudo isso que está acontecendo é o que eu quero transmitir aqui aos irmãos. Ora, meus irmãos, Jesus, ele prometeu voltar para arrebatar a sua igreja. Nós chamamos de a segunda vinda de Jesus. A primeira, ele veio e tomou a forma humana, o verbo se fez carne e habitou entre nós. É assim que a Bíblia diz. E quando Jesus, após morrer, ressuscitar, quando ele vai assunto ao céu, ele vai falar da sua vinda gloriosa e do seu retorno para arrebatar a sua igreja. Não só Jesus, mas como os demais apóstolos ensinaram essa doutrina. Neste último verso, neste último capítulo, nós encontramos Jesus falando mais de 3 vezes, falando que cedo vem. Olhem comigo, o verso 7 do capítulo 22, eis que venho em breve. Se nós formos ao verso 12, ele vai dizer, eis que venho em breve. E aí a gente encontra aqui também, no verso de número 20, confirmando ainda, dizendo, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Agora, Jesus, no seu sermão profético, ele vai nos falar de alguns sinais que antecedem a sua volta. E nós encontramos isto em Mateus capítulo 24 e também em Lucas capítulo 21. São 2 evangelistas que narram este sermão de Jesus. No capítulo 21 de Lucas, a partir do verso 5, Jesus ele vai falar de alguns sinais que antecedem a sua vinda. Olha, nós estamos falando de sinais que antecedem a vinda de Jesus. Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm se mostrado preocupados com toda essa situação. Alguns acham que já é a abertura dos selos do Apocalipse. Algumas pessoas apavoradas, e eu digo a vocês aqui que me ouvem, eu tenho notado aqui em Jequié, porque até agora só tem um caso confirmado, até onde eu tenho acompanhado, as pessoas estão sofrendo mais com a pressão da questão do coronavírus e com essa tensão que tem gerado, do que neste momento com a própria doença, com esse próprio vírus. Eu estive recentemente no hospital Prado Valadares e eu vi ali chegar uma moça de aproximadamente uns 18 anos que chorava incontrolavelmente, e a mãe dizendo que ela estava, em decorrência dessa situação, com um problema emocional. Chegou um outro senhor de, em média, de uns 40 anos, conversando sozinho e falando com relação ao coronavírus. É evidente que gera uma tensão, mas neste momento
nós entendemos que precisamos buscar em Deus equilíbrio para saber lidar com essa situação. Mas voltando ao texto e voltando a falar sobre o arrebatamento da igreja, Jesus falou que breve viria. E no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, ele vai dar alguns sinais que antecedem a sua vinda. Eu anotei aqui de forma resumida os sinais. Primeiro, Jesus diz: haverá guerras. Segundo, haverá terremotos e coisas espantosas. Terceiro, haverá perseguições. Quarto, escândalos, traições e ódio. Quinto, iniquidade e esfriamento do amor. Sexto, grandes sinais nos céus. Sétimo, haverá apostasia. E eu pergunto aos senhores que me assistem, os irmãos que estão aqui também, poucos irmãos estão aqui, nós estamos gravando esse vídeo, essa live, não sei se é live ou vídeo, e eu pergunto, algum destes sinais aqui, a gente pode comprovar que tem se cumprido? Todos esses sinais têm se cumprido e nós temos visto. Jesus falou também: haverá fome. Os dias que antecedem a minha vida será marcado por fome. Aqui no Brasil, cerca de 10 milhões de famílias, segundo pesquisas, passam por fome. A nível de mundo, 20 milhões de pessoas morrem a cada ano por causa da fome. E eu deixei por último aqui o último sinal que Jesus ele vai narrar, dizendo: e haverá pestilências. Eu vou ler aqui o texto em que fala isso. Mestre, perguntaram seus discípulos: quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Então Jesus ele vai responder: olha, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. O tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras, de rebeliões, não tenham medo. Então, irmãos em Cristo, a primeira coisa que Jesus está falando sobre os sinais que antecedem a sua vida é: não tenham medo. Para nós que somos crentes em Jesus Cristo, não justifica, nós podemos sentir a tensão porque o vírus é real e essa situação é real, mas nós que estamos alicerçados em Cristo, firmados na palavra de Deus, temos que tomar esta palavra de Jesus, que assim como os sinais são verdadeiros, a palavra de Jesus também é: não tenham medo. Não tenham medo. Você pode falar para o seu irmão que está do seu lado aí? Fala aí: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Tem crente que tem medo de ler o livro do Apocalipse. Tem medo de ler o livro do Apocalipse, porque não, o Apocalipse fala dos 7 selos, fala do cavalo branco, fala do cavalo, e fica com medo. Eu tenho aqui uma palavra que vai tranquilizar o seu coração aqui. Olha, do ponto de vista teológico e bíblico, a igreja do Senhor Jesus não passará pela grande tribulação. Todos os eventos da grande tribulação e todas as catástrofes que a Bíblia vai relatar a partir do capítulo 6 de Apocalipse, a abertura dos selos e tudo, se dará após o arrebatamento da igreja. Se dará após o arrebatamento da igreja. Então a igreja não passa pela grande tribulação. Nós cremos assim, ensinamos assim, então nós não precisamos ter medo. Ainda que nos custe alguma coisa. Alguém vai perguntar: pastor, nós podemos pegar uma doença? Ou podemos até ser contaminado por esse vírus? Corremos risco, porque somos humanos, estamos aqui na terra. Mas a nossa confiança, irmãos, deve estar em Deus. Os irmãos que me ouvem em casa, você não está aqui no templo,
mas a nossa confiança deve estar em Deus, no Deus de Israel, no Deus vivo, o Deus que é Senhor do céu, Senhor da terra, que governa todas as coisas, e as nossas